comprometam com os ensinos dessa tarde. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação. Essa é uma das máximas, né, que Allan Kardec nos traz como uma prática muito necessária para a salvação. Vamos conversar um pouquinho sobre essa salvação, do que se trata. Então, logo neste capítulo, logo no início, um capítulo que traz muitos esclarecimentos a respeito da caridade, exatamente porque a caridade é uma ferramenta necessária, né? No mesmo decorrer do capítulo, nós vamos encontrar que ela não é mais uma, ela é a única alternativa. Né? Então, já deixa claro para nós como a única alternativa é necessário que a gente compreenda muito bem a respeito de caridade. O que é caridade? Né? Como que nós entendemos? Precisamente assim, o que nós fazemos hoje no nosso dia a dia, nas nossas lides diárias, que nós podemos considerar caridade. Mas isso na visão de Jesus, porque Ele é nosso guia, nosso modelo, Ele que nos orienta, né, nos conduz. Então é preciso que a gente compreenda como é que Ele entende caridade. E isso está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores, né, o que Jesus entende por caridade? É como se nós chegássemos nele hoje e perguntássemos, então, o que a gente faz hoje que é considerado caridade, o que não é? Mais ou menos assim. Então Jesus responde que é sempre que nós somos benevolentes, caridosos e perdoamos as faltas alheias. Neste caminho, nesse andar, nós vamos caminhar agora dentro do capítulo. Nos primeiros itens do capítulo, Lucas, lá na sua passagem, no seu capítulo 10, traz a narrativa de Jesus contando uma das suas bem-aventuranças, que é o título do capítulo 15, Bem-aventurados os que são mansos, né? E que são, essa é a primeira parábola que nós vamos ver, os que são mansos e pacíficos. Então, nesse momento aí, ele vai passeando, caminhando, né, por várias outras parábolas, vai chegando ali, nos trazendo informações a respeito do que acontecia naquele tempo quando Jesus se juntava, né, ao povo, à população, trazendo informações. E aí, é quando ele conta a parábola do bom samaritano. Em que momento ele traz essa parábola? Ele conta exatamente no momento que ele está lá proferindo os seus ensinamentos, e o doutor da lei chega até ele e pergunta o que ele tem que fazer para entrar no reino de Deus ou para conseguir a salvação, que é o que a gente está conversando esta tarde. E aí, Jesus, sabendo que ele era o doutor da lei, sabia também que ele sabia das leis, né, para se tratar de doutor da lei. Então Jesus não responde porque Jesus tinha duas maneiras muito comuns de ensinar. A primeira delas era por meio de perguntas e a segunda por meio de parábolas, né? Onde ele se utilizava nas parábolas, contando parábolas da vida comum do povo daquele tempo, né? Do que eles faziam no dia a dia para que a lição se tornasse mais clara para todos eles. Então, quando o doutor da lei faz essa pergunta, Jesus devolve para ele, né, a pergunta, sabendo que ele conhecia leis. Ele diz, mas o que diz a lei? E no final diz assim, a lei, o que diz a lei, o que você entende da lei? É como se estivesse nos dizendo assim, você já leu o Evangelho, já procurou compreender a respeito de caridade? E se você leu, o que foi que você entendeu? Essa é mais ou menos a pergunta que nos cabe hoje à tarde. Então o doutor da lei, como sabia, disse, porque de todas as leis que Jesus veio nos trazer, né, as leis divinas, elas se resumem na lei máxima, que é a de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o doutor da lei repete essa frase, essa lei, e Jesus fala para ele assim, então é isso, a lei é essa, vai lá e faz isso. Mas como o doutor da lei foi pego exatamente nesse momento com uma dúvida que acercava ele, e talvez seja uma dúvida nossa também, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Porque a lei máxima é amar a Deus, depois ao próximo como a si mesmo. Então ele se questionando e questionando a Jesus, e talvez querendo ali botar meio que Jesus na prova, né? O que Jesus vai dizer agora, mas quem é o meu próximo? E aí é quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. O que nos diz a parábola do bom samaritano? Porque nós vamos pegar uns elementos dessa parábola para a gente refletir juntos nesta tarde, em especial a respeito de caridade. O que Jesus ensinou ali enquanto contava essa parábola? Então Jesus conta para o doutor da lei que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E que enquanto ele descia,
ele foi atacado por salteadores e cai à beira da estrada. No momento seguinte, ali caído, né, ferido, ele foi atacado, suas vestes foram rasgadas, enfim. Ele está ali à beira da estrada e segue um período depois, em seguida, né, com o passar do tempo, passa por ele um levita, que era também um homem da lei da época, e não lhe presta socorro. Segue adiante. Passado um determinado tempo, passa também um sacerdote, que também era um homem da lei ao tempo de Jesus. Também passa adiante e não presta socorro. Logo em seguida, então, vem um samaritano, que estava em viagem, e passa por este homem e presta socorro. Não só presta socorro, bota ele no cavalo dele, leva até uma hospedaria, que era comum na época, deixa esse homem lá, que estava todo ferido, né? Foi atacado, pede para que os donos da hospedaria cuidem dele até enquanto ele esteja em condição de seguir o seu caminho sozinho. Para isso, ele deixa algum valor, a moeda da época chamava denário, ele deixa algumas moedas lá para que os donos da hospedaria cuidem daquele necessitado até que ele esteja restabelecido. E aí, nessa prática, o samaritano segue o seu caminho, cuidando da sua própria vida. No final, quando Jesus termina de contar essa história, ele pergunta ao doutor da lei: no seu entendimento, quem se tornou próximo do necessitado? E aí o doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus fala: então vai e faz o mesmo. O convite de Jesus para nós nessa tarde é: vai e faz o mesmo. O que é fazer o mesmo? O que o samaritano fez? Tornou-se próximo do necessitado. E aqui a gente está se utilizando de alguém que está à beira do caminho, né, que foi atacado por salteadores, mas que pode ser qualquer necessidade. Ele representa uma necessidade. E o convite de Jesus é que nós sejamos os misericordiosos para com as necessidades alheias. Mas vamos agora estudar um pouquinho, refletir um pouquinho, e aí, para que vocês tenham um entendimento de onde que sai toda essa reflexão, são das obras de Alírio de Cerqueira Filho, é um psicoterapeuta espírita, lá do norte, e ele faz um estudo muito profundo, bonito e muito presente para nós agora. Ele traz a parábola para aqui agora, porque as falas de Jesus são muito atemporais, elas podem ser ditas em qualquer tempo, que vão ter espaço de entendimento para todos nós, porque ele é um espírito puro, né? Então, mesmo que ele tenha dito essas palavras há 2024 anos atrás, hoje elas conseguem se fazer entender claramente por nós. Mas é claro que às vezes é preciso que a gente se esforce um pouco e busque ajuda no sentido de compreender alguns pontos, algumas falas, algumas palavras que tinham muito entendimento naquele tempo, mas que não tinham muito hoje. Então nós vamos estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre estes elementos da parábola, porque o doutor da lei entendeu claramente, porque eram os fatos do seu tempo, mas não é do nosso, né? Nós não somos desse tempo, nós não somos moradores lá daquela região, então nós vamos trazer alguns esclarecimentos para a gente entender melhor os ensinos de Jesus com esta parábola. O primeiro fato que ele relata é que um homem descia, não cita, não dá nome, não diz nada, né? Diz um homem normal, poderíamos ser qualquer um de nós, desce de Jerusalém para Jericó. Por que ele usa essas duas cidades enquanto ele conta a parábola? Porque Jerusalém, ao tempo deste doutor da lei que estava questionando Jesus, era considerada uma cidade sagrada. Todos os eventos religiosos, os movimentos de purificação, de se mostrar empenhados com as leis divinas, aconteciam em Jerusalém. Então, todo aquele que estava vindo de Jerusalém era alguém que estava procurando ser melhor, em alguma forma. Como hoje nós fazemos, hoje como nós estamos aqui, né? É como se dissesse, ó, eles estavam saindo da casa espírita, lá de Tramandaí, e indo para o centro da cidade, né? Para as compras, ou enfim, ou para algum lugar para beber, alguma coisa que fosse diferente da casa espírita. Naquele tempo, Jerusalém era considerado isso. Não só em altitude, que realmente estava em altitude maior que Jericó, mas exatamente por esse entendimento. Era uma cidade santa, era considerada na época. O que significava, em contrapartida, Jericó? O contrário.
Jericó era considerada uma cidade onde os que lá estavam, os que lá permaneciam, os que para lá se direcionavam, eram pessoas impuras, porque era uma cidade na época muito materialista, voltada muito para as buscas materiais, nada santificado, nada de Deus. Então era considerado o contraponto de Jerusalém. O que Jesus quer dizer com isso para nós? Aquele homem que foi atacado e que está lá à beira do caminho, necessitando de receber auxílio, de onde que ele estava vindo e para onde ele estava indo? Ele estava em Jerusalém, a cidade santa, onde tudo é mais sagrado, mais espiritual, mais bondoso, para uma cidade onde o materialismo, o egoísmo impera mais. Então, quando ele diz que um homem que está neste movimento é atacado pelos salteadores, quem são os salteadores? As nossas imperfeições, nossos medos, nossas angústias, nossas incertezas, o egoísmo que ainda mora em nós, que ainda atua nas nossas ações. Quando é que nós nos deixamos ser atacados por estes salteadores que estão ainda em nós, porque nós somos espíritos imperfeitos, ainda vivem em nós essas imperfeições. A inveja, o ciúme, o rancor, o ressentimento, são imperfeições. São salteadores que vivem tentando nos dominar, para nos derrubar. Depressão, medo, angústia, tudo isso são situações de espírito imperfeito que ainda vive nessa condição. Quando ele diz que este homem foi atacado pelo salteador, ele estava num movimento de sair do lado bom dele, quando ele está no lado mais espiritualizado, mais fortalecido, e vai em direção para o lado mais material, mais egoísta. Então Jesus está dizendo aqui que sempre que nós fizermos esse movimento, nos afastamos do que há de bom em nós e vamos em direção daquilo que não é muito bom, nós seremos atacados pelos salteadores e seremos necessitados de auxílio. Aí é quando vem o quê? O medo, a angústia, a depressão, a incerteza, não é isso? Porque nós nos afastamos daquilo que nós já temos de bom em nós, que todos nós temos. Nós temos uma trajetória longa percorrida. Então, nós já construímos virtudes valorosas que nos trazem saúde. Um outro ponto importante: 2 pessoas passaram por este homem que foi atingido. Aqui pode ser mesmo pela sua, poderia ser também algum assaltante ali próximo, mas a gente pode usar essa simbologia, como fez Aurélio de Cerqueira Filho. Ele faz um estudo das parábolas de Jesus com o auxílio das obras de Joana de Ângeles. Então, ele sempre traz para um lado muito interpessoal, assim, é uma interpretação muito bonita, que é que a gente vai refletir esta tarde. Tem 3 obras, não sei se tem aqui na casa, mas se vocês olharem na internet, Parábolas Terapêuticas, o nome das obras. Ele fez uma onde ele resumiu várias parábolas e hoje ele tem elas distribuídas em 3 volumes. O que acontece com 2 pessoas que passam por essa pessoa que precisa de ajuda, de auxílio, de caridade? Primeiro, o levita, que é um homem da lei. Inclusive, naquele tempo, era um homem muito respeitado, tinha uma condição financeira melhor, era um homem uma condição apropriada para ajudar quem quer que fosse. Mas ele não presta auxílio, não é isso? De onde que ele estava vindo e para onde que ele estava indo? De Jerusalém para Jericó. Afastado daquilo que há de bom nele. Muito mais próximo do que não é tão bom. E o que não era tão bom naquele tempo? Já vamos conversar. Deixa vocês curiosos um pouquinho. Deve estar tudo pensando no cafezinho da tarde, né? Mas é cedo ainda, gente. Dá para esperar. Quem foi o outro que também prestou atendimento? Não praticou a caridade. O sacerdote, lembra? E o que é o sacerdote? Um outro homem respeitado. Um outro homem considerado um homem de bem na sociedade, porque era responsável por levar as leis ao povo daquele tempo. Inclusive um homem bem quisto, de quem inclusive se esperava algum tipo de ação no bem. Mas ele passa também e não auxilia. De onde que ele estava vindo e para onde ele estava indo? Todo mundo já acabou. De Jerusalém para Jericó. Se afastando do que há de melhor nele para se aproximar daquilo que não é tão bom. Aqui Jesus deixa claro para todos nós. Quando nós não fazemos aquilo que é nosso dever,
nós estamos afastados de Jerusalém e muito mais próximos de Jericó, que é a parte nossa que ainda não é tão boa. Jerusalém representa aquilo que nós já conquistamos de virtude, aquilo que nós já nos esforçamos e fortalecemos em nós enquanto cristãos, espíritos devedores e necessitados, devedores da lei divina e necessitados da prática da caridade como ferramenta de evolução. Então nós estamos mais próximos do egoísmo. O que é o egoísmo? São os nossos afazeres diários, né? Aquilo que a gente prioriza em detrimento dos ganhos espirituais. Então Jerusalém e Jericó representam isso. Quem é que socorre o homem caído na estrada, à beira da estrada? O samaritano. O samaritano tem dois pontos que a gente precisa analisar aqui ao tempo de Jesus. Hoje, para nós, parece só um nome, né? Mas não. Samaritano, ao tempo daquele doutor da lei, e ele entendeu claramente como Jesus contou a história. Samaritano, ao tempo de Jesus, ninguém nem chegava perto, gente. Era um povo excluído, totalmente. Tão excluído e tão banalizado. Isso provém lá daquelas divisões de terra, das 12 tribos, que é uma história que nós encontramos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem ficar curioso, procure lá. E nós vamos ver que nessa divisão das tribos ali, houveram intrigas, né, separações, houveram desavenças, dissensões, e os povos se atritavam. Parece que ainda acontece, né, hoje, 2024 anos depois. Era o que aconteceu naquela época. Então, o samaritano, ele consciente de que era um povo, né, excluído, ele estava neste caminho de Jerusalém para Jericó, em terra inimiga. Ele podia ser atacado a qualquer hora. O que significa dizer que ele era uma pessoa a menos provável de prestar auxílio, não é isso? Ele era aquele que jamais iria auxiliar aquela pessoa. Porque ele estava em condições adversas, absurdas. Totalmente a condição que ele estava ali era contrária a de fazer o bem daquele homem que estava caído. Porque ele era uma pessoa não vista, num lugar improvável, que ninguém gostava dele. Ele era uma pessoa que era considerada banal, excluída. Então, qualquer coisa que ele fizesse ali só iria aumentar a condição dele onde ele estava. Mas lembra que Jesus, quando conta a parábola, diz que um samaritano, ele estava onde mesmo? Em viagem. Ele não estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava em viagem. O que significa estar em viagem? Não estar próximo de Jerusalém e nem de Jericó. Em viagem. Em viagem significa o quê? Que eu ainda tenho todas as imperfeições, né, que eu estou buscando uma melhora espiritual, mas eu tenho sim o egoísmo ainda nas minhas ações, mas eu estou lutando contra isso. Daí eu vou lá e faço o quê? Pratico a caridade, como o samaritano fez. E por que Jesus se utiliza exatamente do samaritano? Porque eles eram considerados o pior povo daquele tempo. Quando ele pega o levita e o sacerdote e diz, conta nessa parábola ao povo daquele tempo, e que 2024 anos se passaram, e ele hoje se utiliza dessa parábola para nos trazer ensinamentos, porque Allan Kardec considera em 1857 uma fala de extrema importância, e o Espiritismo está só começando o seu caminho. O que ele está dizendo para nós? Independente da nossa condição social, nós sempre haveremos de ter uma condição de praticar a caridade. E que não é o fato de termos muita evolução material, física, ser benquisto, que vai definir se nós vamos fazer ou não. O que vai definir é a nossa evolução interior. Porque quem faz de verdade é o samaritano, que numa condição bem inferior em todos os sentidos, luta pela sua contrariedade de não ajudar e vai lá e faz. Um outro ponto importante que a gente precisa considerar do samaritano, ele, além de estar em toda essa condição, né, em toda essa condição contrária, negativa, para não ajudar, ele é um povo que ele tem conhecimento de que quem tocasse no samaritano naquele tempo se tornava impuro.
E a pureza naquele tempo, muito mal interpretada, tanto é que Jesus, em todos os momentos da vivência dele, da passagem dele pelo planeta, ele está sempre, aqueles 3 anos ali, dos 30 aos 33, ele está sempre mostrando que a pureza não é isso. Quando que ele faz isso? Quando ele se aproxima da prostituta, e ele não se aproxima pouco, ele vai na direção da prostituta. Todas as imagens que a gente tem, ele se aproxima da prostituta. Como quem diz assim, eu não sou contra quem pratica a impureza, eu sou contra a impureza. Ele lutava contra tudo que era impuro, não quem praticava a impureza. Porque ele sabia que todos nós seremos puros um dia. No outro momento, quando a mulher hemorroísta, chama isso porque é o tempo de Jesus, toda pessoa que estivesse sangrando e tocasse em outra, aquela pessoa se tornava impura. E aí como é que fazia para se tornar pura novamente? Teria que ir nesses eventos, nessas festividades que tinham lá em Jerusalém, para se purificar. Por isso que também quem descia de Jerusalém procurava não tocar em nada impuro, senão teria que voltar lá para refazer o processo. Porque essa coisa da impureza era muito equivocada a interpretação. A pergunta que fica para nós é: será que nós também não estamos equivocados com a nossa interpretação? O que hoje está servindo para nós como referência para fazer a caridade? Será que nós já estamos certos de quem é o nosso próximo? Será que não é só o pessoal que é espírita? Será que não é só o pessoal da casa espírita que a gente frequenta? Será que não é só a turma da nossa família? Aqueles que pensam como nós, que torcem para o mesmo time? Será que não são só essas pessoas que estão num raio de ação nossa, que nos fazem bem, que estão conosco, são da nossa turma? Jesus nos chama a reflexão nesse sentido. E ele sempre esteve fazendo essas amostragens, essa exemplificação de forma contrária. Essa mulher que tocou nele, lá quando ele estava na multidão, essa mulher tocou nele. E ele já sabia, claro, que ela estava sangrando. Jesus é espírito puro. Só que ele fez questão de mostrar para todo mundo que aquela mulher tocou nele. Tanto é que ele sabia também quem tinha tocado, mas pergunta em voz alta e com tom: quem me tocou? Vamos dizer assim, eu acabo de ser tocado por alguém impuro. Isso não muda nada na minha existência. Porque a mulher ficou muito assustada, porque o que significava isso? O povo sabendo que ele, o mestre, foi tocado por uma pessoa impura, ela transformaria ele em impuro. Então ela seria ali rechaçada, e brigariam com ela, apedrejariam, porque era uma prática da época, sabendo que ela tinha feito isso. Mas Jesus traz o enfoque, a certeza de que todos estavam vendo, exatamente para que todos vissem que isso não é a real pureza. A real pureza está na evolução de cada um, está dentro de nós. Então a parábola do bom samaritano, ela traz estas reflexões para todos nós. Uma outra coisa importante que o samaritano faz: ele chega, pega o moço, todo machucado, todo rasgado, coloca no cavalo, leva até a hospedaria, paga a hospedaria para que eles atendam ele com os recursos dele. Podia só deixar lá, né? Então agora tu faz a tua parte, não é? Não, ele pagou para que a hospedaria seguisse fazendo aquilo que ele queria que fosse feito. E vai embora. O que Jesus está nos dizendo aqui? Vai lá, faz a tua caridade e volta para cuidar dos teus. A Lídia Cerqueira Filho nos remete muito para uma reflexão. Diz que às vezes nós nos envolvemos tanto com a caridade fora que esquecemos da caridade dentro. Em vários sentidos. Dentro de nós mesmos e dentro da nossa composição familiar. Por vezes a gente é um amor de pessoa. Na igreja, na casa espírita. Lá onde vai fazer caridade. Mas dentro do nosso lar, nós somos pessoas rudes, incompreensíveis, intolerantes. Por isso o samaritano cumpre com todo o seu dever e volta para as suas obrigações. A parábola do bom samaritano é a parábola mais completa que existe em termos de esclarecimentos a respeito de caridade. Por que o sacerdote e o levita não prestaram atendimento? Primeiro, porque eles não conseguiam identificar quem era o homem. E se fosse um samaritano e eles tocassem, eles se tornariam impuros. E
que naquele momento de fazer o bem ali, aquele homem estava inclusive sangrando, porque os salteadores machucaram ele, né? Então, uma pessoa sangrando é alguém impuro também. Então, eles não fizeram a prática da caridade porque havia um convencionalismo externo que dizia, não faça. Então, na verdade, aquilo que era externo ficou mais importante do que a necessidade do homem que estava caído à beira da estrada. Será que nós não agimos assim hoje? Será que a necessidade alheia não está em segundo plano? Será que os nossos convencionalismos, né? Eu brinco muito lá em Capão, não sei aqui, lá tem um pessoal que vende, pode até ser que esteja aqui agora, já falei disso aqui outras vezes. A gente chega em locais, por vezes, no restaurante, no sinal de trânsito, onde nós encontramos pessoas solicitando auxílio. E a nossa ação ali naquele momento é muito diversa, cada um de nós tem um tipo de atitude. Alguns de nós fazem de conta que não vê, alguns de nós fazem uma pequena doação, mas nem olha para a pessoa. Estou falando aqui de mim agora, não estou apontando ninguém. O que a gente faz? A gente age conforme aquele samaritano, aquele levita, aquele sacerdote, aquele levita. A gente entrega para a necessidade alheia o que nós temos. Sem esquecer que, por vezes, o maior necessitado somos nós mesmos. Porque o que é a caridade? E o que é a salvação? A salvação é que, por que Jesus fala que todo aquele que for pacífico, que for bondoso, vai herdar o reino de Deus? Por quê? Por que fora da caridade não tem salvação? Porque a caridade é um movimento de desprendimento. E nós aqui somos todos espíritos num corpo material. Tudo será devolvido. Só o espírito vai seguir a sua jornada. E se tudo vai ser devolvido, é porque nada é nosso. Então, esse exercício do desprendimento, da entrega, é para que a gente vá cada vez mais se libertando do egoísmo, do materialismo, do apego desnecessário. Esta é a salvação. E só se dará por meio da caridade. E o que Jesus mostra na parábola do bom samaritano? Que caridade sem esforço não é caridade. Só quem praticou a caridade ali foi o samaritano, é que venceu todos os convencionalismos da época e foi lá e fez o que deveria fazer, não deixando de cumprir com o seu dever, deixando todo mundo ali. Outra coisa que a gente costuma fazer muito, né? A gente dá a caridade porque é dos outros. Eu vou lá levar umas roupas que a minha tia não quer mais. Não é assim? O que o samaritano fez? Foi lá, levou na hospedaria e deixou pago. Eu dizer, cuida agora um pouco também, né? Depois ele volta para cuidar dos seus. Então Jesus nos mostra aqui uma caridade absoluta, completa. Nós temos um outro capítulo do Evangelho que pergunta qual é o esforço, qual é o sacrifício mais agradável a Deus. O esforço que a gente faz de compreender o outro nas suas imperfeições. Quando ele traz o óbolo da viúva, fazendo questão de mostrar para todos os apóstolos, quando ela vai até o gasofilácio da igreja, onde contavam ali as doações, ele só olha, porque muita gente faz isso, né, no mesmo horário ali nas igrejas. O que Jesus aponta? Olha para aquela caridade ali. Ela é a mais valiosa, porque é onde tinha mais esforço. A viúva não tinha bens materiais, não tinha posses. Os outros todos davam o que estava sobrando. Ela, do fruto do seu esforço. E principalmente da sua renúncia. O que ela entregava, parte ela precisava renunciar. Então a palavra do bom samaritano nos entrega esta reflexão. E não é só uma questão de renúncia, de desapego, de material, mas em especial de sentimentos. Sabe aquele perdão que está faltando, né? Aquele sentimento angustiante que a gente tem por alguém que fez algo para nós há 50 anos atrás, estou brincando, logo semana passada, e está aí remoendo, está aí doendo, porque para nós é assim, tudo que chega em nós se alimenta do que existe em nós, e precisa voltar com aquilo que a gente precisa criar, precisa desenvolver, porque nós vamos devolver aquilo, o que nós recebemos com as qualidades que nós temos. Por isso que o levita não fez, não ajudou. Porque para ele
Eles estavam muito mais ainda em Jericó, apegados aos convencionalismos da sociedade, a maneira como as pessoas viviam, o jeito material daquele tempo, do que ao lado espiritual que eles estavam procurando desenvolver. A mesma coisa aconteceu com o sacerdote. E a reflexão para nós nesse dia é: nós estamos mais próximos de que cidade? Do que há em nós? Nós temos uma Jerusalém em nós, aquilo que a gente já tem de bom, que já desenvolveu, pelas próprias vivências, pelas próprias lutas da vida, pelas próprias aflições vencidas, nós desenvolvemos belíssimas virtudes, mas nós ainda temos imperfeições, por vezes graves ainda. E é exatamente por isso que nós estamos aqui reencarnados. E elas serão refletidas na prática da caridade, que é a única ferramenta que vai nos libertar absolutamente da Jericó que ainda existe em nós. Então Jesus hoje à tarde nos pergunta: estamos mais próximos de que cidade? E certamente a nossa caridade está envolvida com essas características. Isso é uma boa notícia ou não? Saber disso é uma boa notícia. O que nós vamos fazer com a notícia é o que importa. Porque agora o que nos cabe, a partir de agora, depois dessa reflexão, depois desse entendimento, depois desse pensar que há algo que ser melhorado, e que nós necessitamos nos utilizar desta ferramenta, que nós começamos então o nosso primeiro passo. E que se não pudermos dar muitos passos, mas pelo menos um, na direção de observar bem a nossa Jericó, o que ainda existe em nós de material, de egoísta, de que tem deixado as nossas ações menos saudáveis, e partir, fazer um caminho contrário, partir na direção de Jerusalém, que é o espírito que somos, é o espírito em processo de evolução que todos somos, compreendendo que cada um de nós tem um momento, tem um estágio, tem um tempo dessa evolução, mas que vai seguir por muito tempo ainda nessa caminhada, mas que exige com certeza muito esforço, muito movimento. A nossa mensagem final